Deus abençoe a cada uma das irmãs, dos irmãos que fazem o PROAT aqui na congregação de Bom Jesus, né? São 40 congregações para a gente poder estar visitando, dando assistência. O nosso supervisor, o presbítero Reinaldo Paulino, está dirigindo a congregação. O nosso secretário, Diácono Wellington, também está dirigindo a congregação. E eu digo o que disse o profeta Elias: só restou eu. Aí tem domingo que estamos em 2, 3 congregações cooperando, acompanhando o trabalho, sabendo que o trabalho aqui no Bom Jesus tem transcorrido de uma forma bem tranquila. Sabemos do apoio do nosso presbítero, juntamente com a sua esposa, com o PROAT, o cuidado que tem com o PROAT aqui nesta congregação, como também a competência da direção que está à frente deste trabalho. Que Deus abençoe. Salmo de número 23 para todo o PROAT em nome de Jesus. Queridos, Isaías capítulo de número 43, que esta passagem, este capítulo, ele está dividido pelo menos em duas partes. A primeira parte fala sobre o amparo do Senhor, e a segunda parte fala sobre Israel, testemunha de Deus. Do primeiro versículo ao versículo de número 8, nós podemos ver o amparo do Senhor. Podemos ver que Deus é aquele que está ao lado do seu povo, daquele que Ele é fiel, amparando, guardando de todo problema em qualquer circunstância da vida. A ponto que Ele chega a dizer: se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Isso mostra o amparo, o cuidado de Deus para com o seu povo. A partir do versículo de número 9, nós podemos observar que Deus agora está falando para o povo, dizendo que o povo de Israel seria testemunha. Mas testemunha de quê, irmão? Testemunha das grandezas e daquilo que Deus iria realizar no meio do seu povo. Quando nós lemos alguns versículos, no versículo de número 10, por exemplo, mesmo, ele diz: em verdade vós sois minhas testemunhas, declara o Senhor, meus servos que eu escolhi, para que entendais e crereis em mim, e compreendereis que eu sou o Senhor. Antes de mim não foi criado Deus, nem haverá nenhum outro após mim. E quando a gente chega no versículo de número 11, ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Ele está dizendo ao seu povo: vocês irão testemunhar justamente isso, que eu sou o Senhor e que fora de mim não há outro Senhor, não há outro Deus. E no versículo 12 ele diz: eu declarei e salvei, eu anunciei, e não há entre vós Deus estranho, portanto, vós sois minhas testemunhas, declara o Senhor. Eu sou Deus. Só pode ser testemunha, só pode declarar que o Senhor é Deus aqueles que já tiveram realmente uma experiência íntima com Deus. Porque se não conhecer ao Senhor, não tem como dizer quem é o Senhor, ou dizer que Ele é o Senhor. Para testemunharmos que Ele é o Senhor, é preciso termos uma experiência, conforme já foi testemunhado aqui pelo nosso irmão Eliseu. Porque ele conta esse testemunho para mostrar a grandeza de Deus. Por quê? Porque no versículo de número 13 ele diz: sim, desde o primeiro dia, desde quando tudo se iniciou, ou antes do início de tudo, eu sou. Aleluia. E não há quem possa livrar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aí a sua tradução diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, queridos, quando a gente lê este capítulo de número 43, a gente observa que o Senhor é aquele que chama, mesmo aqueles que estão distantes,
mesmo aqueles que estão nos seus lugares, nos seus campos mais remotos, mas Deus é aquele que chama e diz: eu te chamei e tu és meu. Quando nós lemos esta passagem, eu me lembro daquilo que está escrito. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo de número 18 do livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 18, nós já iremos concluir. Jeremias, capítulo de número 18, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Palavra da parte do Senhor que veio a Jeremias dizendo: põe-te de pé e desce à casa do oleiro, e ali farei que escute minhas palavras. Em seguida, desci à casa do oleiro, de acordo com a palavra do Senhor, e eis que se encontrava realizando uma obra na roda de oleiro. Então o vaso de barro que se fazia se quebrou na mão do oleiro, assim que de novo fez outro vaso, como melhor lhe pareceu. Depois veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer convosco como este oleiro, ó casa de Israel, declara o Senhor. Eis que como o barro está nas mãos do oleiro, ó casa de Israel, assim sois vós em minhas mãos. Amém, meus irmãos. Observe que no capítulo 43 de Isaías, a gente vê a escolha de Deus. E quando a gente chega aqui no capítulo de número 18, a gente vê a ação de Deus naquele ou naquilo a qual Deus escolhera. Observe que o profeta Jeremias, na visão que o Senhor deu a ele, em que ele viu, ele vê que o oleiro está trabalhando em um vaso. E o vaso é de quê, queridos? De barro. Há pelo menos 200 tipos de barro existentes na natureza, mas apenas 8 tipos de barro é que pode ser feito vaso. Não são os 200 tipos, são 200 tipos existentes, mas para se fazer vaso, apenas 8 tipos de barro. E o oleiro, que é aquele que vai fazer o vaso, ele escolhe o barro minuciosamente. Ele não escolhe qualquer barro, ele escolhe minuciosamente. Depois que ele escolhe o barro, você sabe qual é o processo agora que o barro vai passar? Vai passar pela peneira, onde serão retiradas as pedras, aonde serão retirados os entulhos, os galhos secos e algumas impurezas ali existentes. Depois da escolha do barro, depois da peneira do barro, estou adiantando, o barro ele precisa ser, sabe o quê? Amassado. Queridos, quando o barro é escolhido e que se é retirado os fragmentos existentes ali no barro, é doloroso. Mas agora o barro escolhido precisa ser amassado. Amassado, pisado. Sabe de que é que eu me lembro? Abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo de número 8. Veja a quem Deus escolhe. Deuteronômio, capítulo de número 8. Cuidareis em praticar todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vivais e vos multiplicais, e entreis e podereis entrar e possuir a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Recordareis de todo o caminho pela qual o Senhor vosso Deus vos conduziu durante quantos anos no deserto?
40 anos no deserto. 40 anos no deserto para quê? Para vos humilhar, para vos provar e para saber o que havia no vosso coração. Ele te humilhou, te amassou, te deixou ter fome, mas Ele providenciou o maná do céu. Ele providenciou, os céus se abriu e desceu a providência. Tua roupa não se desgastou sobre ti, nem teus pés estiveram descalços. Sabe o que foi que aconteceu aqui com o povo? É que muita gente saiu do deserto, do Egito, ainda criança. E da proporção que eles iam crescendo, a roupa ia crescendo. As sandálias também iam crescendo. E Deus permitiu tudo isso, 40 anos no deserto, pela qual Deus poderia, em um tempo muito menor, levar o povo para a terra prometida. Mas Deus resolve provar o povo durante 40 anos. Mas na formação do vaso, depois que o barro é escolhido, tirado os entulhos, amassado, ele é colocado em um local para secar, coberto. As irmãs que cozinham usam uma determinada expressão para descansar a massa. Alguma comida que vai se fazendo, se pega a massa e coloca para descansar. A mesma coisa Deus faz quando escolhe o barro antes de fazer o vaso. Deixa lá no cantinho descansando. Mas o descanso é sozinho, sem ninguém, sem amigo, sem ninguém por perto. E conforme o nosso irmão já testemunhou aqui, tem momentos que a gente chega e diz: Deus, onde estás? Por quê? Aí Paulo disse: eu não estava mais suportando isso. E 3 vezes eu orei a Deus para que Ele tirasse de mim esse espinho que estava na carne. Mas quando eu orei, Ele bradou para mim e disse: Paulo, a minha graça é o suficiente na tua vida, Paulo. Você não precisa de mais nada, Paulo. O que tu precisas, tu já tem, que é a minha presença, que é a minha graça na tua vida. Depois o barro é pego, colocado sobre a roda, e Jeremias diz que o oleiro está fazendo o vaso. Mas no processo do fabrico do vaso, o que foi que aconteceu com o vaso? O vaso quebrou. Mas o vaso quebrou na mão do oleiro, na mão de quem pode consertar. Se fosse na minha mão, se fosse na sua mão, você deixaria de lado. Não presta, não serve. Mas o oleiro olha para o barro, diz: você estava ficando um vaso até jeitoso, mas quebrou. Mas eu não vou desistir. Eu vou fazer de novo. Acaso não poderei fazer convosco o que fez este oleiro à casa de Israel? Será que eu não posso fazer outro vaso? Acaso não posso eu, não importando, eu não estou levando em consideração
se estragou. O que eu quero é fazer outro vaso. Eu vou continuar trabalhando neste vaso. Eu vou continuar trabalhando nesse barro. Posso eu apenas construir e não reconstruir? Ou seja, será que eu não posso dar uma outra oportunidade? Será que eu não posso fazer e refazer? Será que eu sou o Deus ou o oleiro de uma obra única? Será que eu não sou o oleiro das misericórdias que faz e refaz? Até que o vaso fique como eu quero. E Isaías, no capítulo 45, versículo 9, ele diz assim: como barro ou como vaso na mão do oleiro somos nós. E o barro nem o vaso não tem que olhar para o oleiro e dizer: o que estás fazendo? Ou por que estás fazendo assim? O oleiro sabe trabalhar no barro e no vaso. Talvez o barro olhou para si e disse consigo mesmo: não consegui. Vou parar. Não consegui me tornar aquele vaso que era para ter me tornado. E o barro se decepcionou com ele mesmo, achando que não ia chegar mais a lugar algum. Mas aquele que escolheu o barro, ele conhece o barro minuciosamente. Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aleluia. Conheces o meu assentar e o meu levantar. A palavra ainda não me chegou à língua e tu já conheces, tu já sabe. Para onde me ausentarei da tua presença? Se eu subo, tu estás. Se eu desço, lá estás. Se eu estiver nas trevas e me encobrir das trevas e dizer: o Senhor aqui não vai me ver, até ali o Senhor vai me ver, porque a noite e o dia para o Senhor é a mesma coisa. Aí ele diz de uma forma terrível: tu me viste ainda informe no ventre da minha mãe, tu me teceste. Ou seja, tu foi quem me construísse, fizesse todos os ligamentos, os ossos, as veias, e me desse o dom de viver. É tu quem me conhece. Que Deus nos ajude. Vou concluir, as horas não nos permitem mais adiante. Como eu estou com o vaso e como eu estou com o barro. Talvez, se nós parássemos para olhar para nós mesmos, se nós tivéssemos que olhar para nós e dizer, e se colocar no lugar de Deus e dizer: será que eu me escolheria? Talvez a minha resposta e a sua fosse: não, eu não me escolheria. Mas sabe por que você está aqui? Porque aquele que te conhece foi quem te escolheu. Porque você não é fruto do acaso. Porque você não é o que algumas pessoas falam. O que as pessoas falam, o julgamento que as pessoas falam, é o que elas falam. Você deixa com elas. Porque quem te conhece intimamente é Deus. E se no transcorrer desta vida, por algum momento, o barro, o vaso se quebrou,
mas está na mão do oleiro, está na mão daquele que pode consertar. E se alguém pensa que vai parar por aí, não vai parar não. Não te deixarei, nem te desampararei, até que eu haja cumprido na tua vida aquilo que eu te prometi. Ele conhece, sabe onde está o problema, sabe aonde está doendo. Aleluia! Mas não te preocupa não, tu estás na mão do oleiro. Deixa o barro ser amassado, deixa o barro ser pisado, porque no final do vaso pronto, ainda não é a última instância, ainda tem o fogo. Aí ele é colocado no forno para ser aquecido, para ser cozido, para quê? Para ter resistência. E sabe quem é que dá a graça? É o Espírito Santo de Deus. Você é vaso, mas você também é barro, mas você está na mão do oleiro.